Olá, bom dia. Quero trazer hoje para vocês aqui uma aula extra, uma aula sobre regulação emocional, sobre o nosso comer emocional, sobre como nós nos comportamos em eventos, né? Com certeza você tem sempre muitos eventos e não é sobre ter eventos ou não ter eventos, é sobre como nos comportamos em eventos, né? Quando a gente fala de alimentação, de emagrecimento, a maioria das pessoas acreditam que o problema está no prato, o problema está no evento, o problema está em tantas festas que a gente acaba tendo, mas o verdadeiro problema não está no que acontece no prato, e sim o que acontece aqui, ó, dentro da nossa mente, quando a gente decide ou não o que a gente vai comer. Quando a gente está tendo dias atribulados, quando a gente tem ansiedade, quando a gente tem tédio, quando a gente quer comer só para aliviar as nossas emoções. E você sabe que muitas vezes você não come errado porque você não sabe o certo a comer, mas porque você come no seu automático, porque você come para aplacar determinados sentimentos e emoções que estão ali ativos no seu dia a dia. E é por isso que a terapia cognitiva comportamental ela é tão eficaz e tão importante, porque ela nos ajuda a entender exatamente no momento invisível o que é que nós estamos sentindo. E eu te dou essas dicas hoje. Quando você estiver naquele evento, quando você estiver naquele dia difícil, quando você estiver naqueles momentos de tanto trabalho, tantas coisas para fazer, você precisa parar e se perguntar: eu estou com fome? Não, não estou com fome. Estou sentindo ansiedade? Estou com tédio? Estou cansada? Então, se não tenho fome, o remédio para minha ansiedade, para o meu tédio não é comida, porque comida pode até me aliviar momentaneamente, mas depois dessa comida eu sentirei culpa, eu sentirei mais uma vez que eu falhei, eu sentirei uma sensação de fraqueza emocional, então isso vai me levar a um looping de talvez comer mais ou desencadear outros problemas relacionados à não regulação emocional. Então o ciclo da comida, ele é determinado pelo nosso comportamento. Mas o que determina o nosso comportamento é a forma como nós pensamos sobre o alimento ou sobre os nossos eventos. Então, um dia difícil, uma reunião tensa, um evento social, imediatamente surge um pensamento automático: ah, eu mereço. Só hoje, depois eu compenso, depois eu recomeço. E esse pensamento gera ali essa emoção, essa ansiedade por querer aplacar, por querer um alívio antecipado, e o seu corpo responde com o comportamento de comer, certo? Perceba que o prato, ele não acabou sendo o final da sua história, o começo da sua história, desculpa. Ele acabou sendo o final da história, mas antes desse prato vieram emoções, vieram pensamentos que te levaram a esse comportamento. Então a gente precisa aprender aqui a regulação emocional. A regulação emocional não é controlar as emoções. A gente não tem como controlar as nossas emoções. É como a gente se comporta em relação ao que a gente está sentindo. Não é que a gente vai se tornar frio, racional ou alguém que não tem vontades. Não. A regulação emocional é criar um pequeno espaço entre o impulso e a ação. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando esse espaço entre o fazer e o querer não existe, o nosso cérebro busca sempre alívio e recompensa rápida, imediata. E a comida entra como uma solução imediata, não porque ela resolve de verdade, mas porque ela aplaca, porque ela anestesia. Mas nós precisamos aprender a desenvolver
a nossa resistência. Igual quando a gente começa a largar um determinado vício, ou quando a gente aí, né, começa a buscar o Senhor e precisamos deixar algumas coisas para trás. Por que que você é casada e não peca? Não sai com outros homens? Porque você pode até sentir vontade, você pode até ver um homem bonito, mas você sabe que não vai fazer bem para sua família, não é verdade? Não vai fazer bem para as suas emoções. Então você acaba refletindo e você não toma determinada atitude. A comida tem que ser o mesmo pensamento. Por que que eu não vou comer? Se eu comer isso daqui, o que que isso aqui vai me trazer de consequência? Então eu decido. Não, eu vou comer, eu não vou comer. Né? Um ponto essencial do comer consciente é aprender a gente diferenciar o que é a nossa emoção do que é realmente a nossa fome, a nossa necessidade de comer. Então, em algum momento eu já disse isso, mas nós vamos reforçar aqui. Vamos dizer que você não come arroz, que você não gosta muito de arroz, como é o meu caso. Se for fome, nesse momento você comeria qualquer coisa, você inclusive comeria arroz. Mas se não for fome, a sua fome vai ter um nome. Ah, é uma fome de pizza, é uma fome de chocolate, é uma fome de batata frita. E ela vem acompanhada de um pensamento de urgência. Eu tenho que sair logo daqui e comprar aquilo lá. Aquilo lá que você sabe que tem nome, né? A fome de verdade, ela espera, ela aceita diferentes alimentos, ela constrói. A fome de verdade, ela não chega de repente assim, fome. Não, você vai sentindo um pouquinho agora, daqui a pouquinho ela aumenta um pouquinho mais, daqui a pouquinho ela aumenta um pouquinho mais. A fome que chega de repente com tudo, com o pensamento de vamos comer aquilo lá agora, sai daqui, levanta e vai comprar, né? Não quero nomear às vezes alguns alimentos. Ela exige e pede algo específico. Ela vem acompanhada de uma urgência para você agir. Por isso, existe uma pergunta que muda completamente o eixo da sua decisão. E a pergunta é: o que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo agora? Ansiedade. Quando você faz essa pergunta, você tira a comida daquele lugar do seu remédio emocional e você devolve a comida para o lugar de alimento. Compreende a diferença? A comida não pode ser o seu antidepressivo, a comida não pode ser o seu anestésico. A comida é alimento e se eu não estou com fome, eu não preciso comer agora. Certo? Quero trazer dicas práticas em eventos, em festas de família, em ceias de Natal, em Réveillon, em despedidas, em tantas festas que nós temos, tantos compromissos, né? A gente precisa entender que o nosso maior risco não é a comida. O nosso maior risco é o nosso pensamento sabotador. Se você se planejar sobre o evento, você não vai ser sabotada pelos seus pensamentos. Então não deixe os pensamentos automáticos virem, como pensamentos, ixi, agora já era. Agora é Natal, depois do Ano Novo eu volto. Esses são pensamentos clássicos do pensamento tudo ou nada. Nós não devemos pensar no tudo ou nada, nós temos que ser mediador, porque uma refeição não vai definir o seu processo, mas a construção de uma jornada consciente, de uma jornada firme, ela define o seu processo. Então, comer consciente, ele começa quando você pensa antes de chegar na mesa. Ah, eu vou lá naquele evento e eu sei que vai ter churrasco, farofa, maionese, pão de alho e eu vou pensar sobre isso. O que adequadamente eu deveria comer? E o ideal é a gente pensar quando a gente está saciada. Quando eu acabei de fazer uma refeição, eu começo a pensar sobre um evento. Ah, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, aquele outro.
O quanto você deve comer, o que você pode comer, você vai determinar. Não sou eu quem vou determinar, eu vou te dar dicas, mas você precisa aprender a determinar o que vale a pena você comer, para que você não saia do seu processo, para que você continue no controle daquilo que você está fazendo, né? E o que você vai escolher comer, o que vale a pena comer. E quando eu digo o que vale a pena, não é necessariamente o que vale a pena só no sentido de sabor, mas o que vale a pena para o que o meu corpo vai sentir. Porque de repente eu vou comer lá uma coisa cheia de açúcar e cheia de leite, cheia de glúten, cheia de tudo, que talvez até ela foi gostosa na minha boca, mas que no dia seguinte eu vou acordar super inflamada, super inchada, com minha barriga estufada, me sentindo super mal, e talvez não vale a pena por aquele tão pequeno momento na minha boca. Talvez alguns vão dizer, vale a pena uma colher, vale a pena 2 colheres, porque aí não vai me trazer tantos sintomas e eu vou comer aquela comida que ela é a minha referência natalina, ela é o meu comfort food, ela me traz memórias afetivas, a minha mãe sempre fez, a minha avó fazia, e Natal faz parte de ter essa sobremesa, ou esse evento específico de família faz parte de ter essa determinada comida, então eu vou comer. Mas você precisa aprender o quanto faz realmente sentido para você, sem você se sentir mal fisicamente e sem você se sentir culpada emocionalmente. Culpado emocionalmente, sem as suas emoções ficarem, né? Puxa, eu chutei o balde, amanhã vou ter que correr atrás, né, para conseguir pegar esse balde, né? Então, quando você vai para um evento com fome extrema, já começou errado, porque a sua capacidade de decisão ela cai. O cérebro faminto e cansado, ele vai agir muito por impulso e não por intencionalidade. A gente precisa que o nosso cérebro não perca o controle. Por isso, às vezes vale a pena a gente se alimentar antes desse evento. Não que você vai comer para comer de novo, né? Mas às vezes comer uma proteína, comer um ovo cozido antes de ir, ou comer uma salada, ou uma salada e um ovo, né? Não é para exagerar, né? Não vou comer para comer de novo, mas é uma estratégia de ajudar a você exercer mais regulação emocional e regulação fisiológica nesse momento pré-evento, certo? Escolha algo que vale a pena você comer e não fique beliscando. Escolha algo, coloque no seu prato, se sente e se alimente. Não fique circulando em volta de um buffet, pegando uma coisa e outra e outra e outra, porque você vai acabar comendo muito mais do que você deveria. Olhe antes de decidir a mesa inteira. Escolha consciente o que vai valer a pena você se permitir saborear sentado, presente, né? Isso vai mudar completamente a sua experiência e coloca você no controle. Quando você decide o que vale a pena você comer, analisar, refletir e não pegar no automático, vou pegando, vou enchendo o meu prato. Não, uma escolha consciente. E claro, se você decidir comer uma sobremesa, que você faça isso com presença mesmo, que você sente e que você saboreie essa sobremesa. Muitas vezes eu vejo pessoas que têm excesso de peso comendo uma sobremesa de uma forma bem rápida, pegando colheres enormes e enfiando na boca, como se precisassem, né, desesperadamente aplacar aquela emoção, né, sentir alívio, ou até mesmo comer escondido, porque eu já tô com excesso de peso mesmo, eu não quero que ninguém veja aqui que eu tô comendo e que eu tô repetindo. Por vezes eu vejo as pessoas colocando ali, se servindo no buffet, e elas já estão comendo para que elas cheguem no prato, cheguem na mesa com o prato não tão cheio, mas elas já encheram previamente o seu estômago para que as pessoas não vissem, né? A gente precisa tomar consciência sobre essa nossa forma de comer, amém? A gente não tem que ter pressa, não tem que ter compensação e não tem que ter culpa antecipada. A gente precisa sentar, a gente precisa agradecer, a gente precisa olhar para esse alimento, saber que a gente realmente escolheu comer aquilo ali e tá tudo bem,
porque você vem fazendo certo e bonito até aqui, e isso que você está fazendo não é errado e não é feio. Faz parte da sua vida você poder comer algo que você goste, algo que sim te dê um prazer, uma sensação boa, porque comida foi feita assim também para trazer prazer. Se as comidas não nos gerassem prazer, Deus não teria criado cada coisa com o seu sabor, com o seu cheiro, com sua textura e com sua cor. Então Deus fez várias formas de alimentos com vários sabores, texturas e aromas para que realmente a gente sentisse prazer na hora que a gente consumisse os alimentos. Então o alimento não pode ser a sua fonte de culpa, porque a culpa ela alimenta a compulsão, certo? Quando a vontade de comer vem forte, você não precisa decidir nada imediatamente. Você precisa parar, você precisa respirar e você precisa decidir com calma. Se pergunte o que eu estou sentindo agora e se eu comer, eu estou aplacando a minha emoção, eu estou fugindo da minha emoção ou eu estou cuidando de mim? Às vezes, você vai comer e tudo bem. Você decidiu comer aquilo ali e tudo bem. Agora que você decidiu comer, você sabe por quê. Porque hoje é festa, porque hoje é Natal e hoje, neste dia da semana, eu decidi que eu vou comer isso nesta quantidade, que não vai me fazer mal, que faz sentido para mim e tá tudo bem. E amanhã, não é amanhã eu retomo, amanhã eu recomeço. Não, 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 não. Eu estou continuando. Eu estou no controle, eu não perdi o controle nesta refeição. Foi a minha decisão de comer, eu escolhi a quantidade, eu escolhi o alimento, eu continuo no meu plano, eu não saí no plano. Então, no dia seguinte, você não precisa vir com punição, não precisa estar culpada, você não precisa jejuar por uma culpa, nem exagerar num exercício. Não, não, não. Você volta à sua rotina normal, porque na verdade é a sua rotina, é a sua maturidade emocional. Você continua, certo? Comer por ansiedade é uma questão que vai muito além da gente simplesmente, né, ficar nesse piloto automático. Comer por ansiedade é uma coisa que te machuca ao longo dos seus anos. Então, não é só dizer, nossa, eu estou ansiosa, então eu como, me alivio. Não, você sabe o quanto você se machuca brigando com a balança, não escolhendo as suas roupas, não tendo energia para fazer as coisas que você quer, não tendo a autoestima que você gostaria. E quando você desenvolve essa regulação emocional com menos comida, você consegue de verdade, sabe, perceber qual é a função da comida na sua vida. Qual é a função de cada coisa? Você começa a colocar cada coisa no lugar na sua vida. Então, comida tem esse lugar, Deus tem esse lugar, minha família tem esse lugar, minhas emoções, elas estão aqui. Então, quando a gente muda a forma de pensar, quando a gente coloca o alimento no lugar dele, a nossa vida muda, a forma da gente sentir as coisas mudam. E quando muda a forma da gente sentir, naturalmente, a forma de comer muda, porque a comida está no lugar certo dela. Ela não está no lugar do remédio. Ela não está no lugar da terapia. Ela não é o seu Deus. Ela é a comida, que serve sim para me trazer nutrientes, que serve para me alimentar, que serve para nutrir o meu corpo, que serve para construir a minha saúde e que em momentos certos serve sim para que eu sinta aquele gostinho da minha infância, aquela memória afetiva, certo? Então, o que você vai comer? Eu vou dar um exemplo aqui de Natal, por exemplo. No Natal, geralmente, na minha família, vou dar um exemplo bem prático meu, tá? Nós costumamos ter peru Chester, a família é grande, então é levado peru, é levado Chester,
levado carne de porco, geralmente tem um lombo que meu tio faz lá, que ele coloca uns pêssegos e ele assa. Tem salpicão doce, salpicão salgado, tem lasanha, tem empadão e tem um monte de sobremesa, uns 4, 5, 6 tipos de sobremesa. O que eu como? Tem farofa, tem arroz à grega, o que eu como? Então eu vou pensar na minha proteína. Eu gosto mais do peru do que do chester, então eu como o peru. Eu pego um pedacinho da carne do meu tio, da carne de porco que eu gosto, proteína de novo, e eu vou escolher sempre, eu gosto muito de ter um salpicão doce, que a minha família faz, que é um estilo salada Waldorf, porém tem ali o franguinho, que geralmente na Waldorf não tem frango, então tem frango. Então eu escolho comer 2 colheres de sopa de Waldorf, 1 colher de sopa de farofa e essas proteínas. É o que geralmente eu costumo comer. Eu como sobremesa? Eu como. Se tiver uma sobremesa bem boa, que eu goste bastante daquela, eu vou comer um pedaço daquela. Se não tiver uma bem boa, se tiver várias que eu não conheço direito, eu vou pegar talvez um pedacinho pequenininho de uma pontinha de colher e vou provar. Eu vou pegar uma pontinha de colher de outra e vou provar e vou decidir o que vale a pena comer. Às vezes vale a pena comer de sabor 3. Aí o que você vai fazer? Vai comer as 3? Vai comer uma só? O que faz sentido para você? Talvez pegar 1 colher de sopa de cada uma seja suficiente? Talvez sim. Talvez comer um pedaço inteiro de uma outra seja suficiente. O mais importante é comer devagar. É saborear cada pedacinho daquela sobremesa. É não estar com fome quando for comer a sobremesa, né? Ter se alimentado, principalmente de proteína, né? Isso é uma boa estratégia. Em outros eventos, muitas vezes eu nem como carboidrato se eu vou comer a sobremesa. Por exemplo, num churrasco, eu sei que tem sobremesa, talvez eu não vou comer o pão de alho, talvez eu não vou comer a maionese, talvez eu não precise comer nada de carboidrato realmente, nem farofa, eu como a carne e como uma sobremesa, né? Então vê o que faz sentido para você. Às vezes a gente consegue, né, ter essas estratégias aí de ter versões mais reduzidas de alguns alimentos para poder comer outro. Algumas pessoas me falam, tem uma sobremesa sem açúcar para me dar receita? Eu tenho várias. A questão é se você vai realmente querer comer essa sobremesa. Eu tenho uma que eu faço que é mustachon, que eu amo, eu gosto realmente dessa sobremesa. Mas quando eu vou no Natal, às vezes vão ter outras sobremesas lá que daí eu não conheço e eu queria provar. Daí eu levei o meu mustachon sem açúcar, eu olho para ele e falo, eu gosto dessa sobremesa, mas agora eu fiquei com vontade de comer aquela outra lá que o outro levou. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou comer a minha e vou comer a outra? Então, às vezes eu não preciso fazer uma sem açúcar, porque no fim das contas eu vou querer comer a outra que a outra pessoa levou. E tá tudo bem, porque a gente pode ingerir açúcar. A questão é quando e quanto eu vou ingerir de açúcar. Em que momento da minha vida? Agora, se eu tiver a oportunidade de comer uma sobremesa com açúcar every day, né? Todos os dias da minha semana, porque eu tenho evento na segunda, despedida do meu grupo lá do meu trabalho, e aí na terça eu tenho uma célula, e na quarta eu tenho despedida do meu ministério, e na quinta eu tenho mais não sei o quê. Eu vou comer todos os dias? Vai fazer sentido para mim comer todos os dias? Não vai. Então eu preciso pensar no quando e no quanto, no que realmente faz sentido para mim, certo? Então espero que com essas dicas eu tenha te ajudado a vivenciar esses momentos de ansiedade, de tédio, de estresse e comer emocional, bem como a se planejar para os seus eventos aí, para que você não se perca naqueles dias em que você vai ter comunhões, em que você vai estar com a sua família, em que você vai ter a oportunidade de estar frente a vários alimentos e ainda assim você se sinta que você está no controle, construindo a sua saúde e você não precisa voltar e reconstruir no dia seguinte tudo que você botou a perder. Não, mas você continua percorrendo esse caminho que faz sentido para você
e que é o seu novo eu para ficar definitivamente um ano construindo a sua saúde, a saúde que você quer ter e a saúde que você quer perpetuar para a sua família. Que isso possa ter te ajudado. Estamos juntos e vamos firmes aí construir tudo que Deus sonhou para a sua vida em nome de Jesus.